Fala galera, nessa videoaula aqui eu vou estar resolvendo a questão de número 1 do vestibular da Escola Naval do ano de 2021. Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas, então caso vocês queiram fazer o download desses arquivos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site, vocês acessando, vocês conseguem encontrar lá facilmente, beleza? Agora vamos aqui para a resolução desse problema, que vai tratar da conservação de energia, transformação de energia, dissipação de energia, tudo isso está embutido só nessa questão aqui. Então vamos lá. Um sistema massa-mola encontra-se no alto de uma rampa. Na situação ilustrada na figura abaixo, um pequeno bloco de massa 1 kg está em repouso e comprime a mola de constante elástica 20 N por metro, gerando um deslocamento de 1 metro com relação à posição de equilíbrio da mola. Então já temos aqui muitas informações para serem anotadas. A primeira delas é a massa do bloco, que é de 1 kg. Bom, a segunda é a constante elástica. Na verdade, antes da constante elástica, o problema fala que o bloco estava em repouso, ou seja, o módulo da sua velocidade inicial era 0 metros por segundo. A terceira informação é a constante elástica dessa mola, o nosso K minúsculo, que é de 20 newtons por metro. E a quarta é que essa mola vai ser deformada, ela vai ser comprimida de um ΔX, ou seja, a deformação dessa mola vai ser de 1 metro. Tá? Bom, quando o sistema é liberado, o bloco desce a rampa e atinge uma superfície horizontal sem perder energia ao passar da rampa para a superfície horizontal. Na superfície horizontal, o bloco passa por uma região com coeficiente de atrito cinético de 0,2. Não há atrito nas outras regiões para, em seguida, atingir o ponto A indicado na figura. Então aqui, o μ cinético, o coeficiente de atrito cinético, é 0,2. Bom, considerando as dimensões indicadas na figura e que a rampa tem uma inclinação de 30 graus, com relação à superfície horizontal, determine o módulo da velocidade do bloco em metros por segundo quando ele atinge o ponto A e assinale a opção correta. E a última informação aqui é o dado que ele deu ali embaixo, para a gente considerar a aceleração da gravidade, cujo módulo vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um zoom nessa imagem, tá? Vou dar um zoom nessa imagem para a gente poder comentar o que vai acontecer aqui, tá? Bom, primeiro, o que nós temos? Nós temos aqui essa mola, ela vai estar comprimida inicialmente, e aqui está o nosso bloco, tá? E eu vou ter, a princípio, eu vou ter aqui dois pontos importantes, duas posições importantes desse bloco. A primeira posição é quando o bloco está aqui, que eu vou chamar de posição 1. E a segunda posição é quando o bloco atinge a superfície plana. Beleza? Que eu vou chamar aqui de posição 2. Tá? E as perguntas que nós temos que nos fazer qual é o tipo de energia ou quais são os tipos de energia que o bloco vai possuir na posição 1. Tá? Então, aqui, na posição 1, o primeiro tipo de energia que o bloco vai ter é a energia potencial elástica. Então, o bloco vai armazenar energia do tipo potencial elástica devido à compressão dessa mola. Então, aqui eu tenho energia potencial elástica, que eu vou chamar de EPEL. Tá? E aqui na posição 1, eu também tenho outro tipo de energia, que é a nossa energia potencial gravitacional. Por que, Lucas, tem energia potencial gravitacional? Porque o bloco possui uma altura h em relação ao plano horizontal. E aqui, esse plano horizontal é o nosso plano horizontal de referência, é o nosso PHR.
tá? Que é justamente aonde a energia potencial gravitacional é zero. Aqui neste plano, a energia potencial é nula. Então, se o bloco possui uma altura em relação a esse plano, ele possuirá uma energia do tipo potencial gravitacional. Então, no ponto 1, na posição 1, o bloco possui dois tipos de energia. A energia potencial elástica e a energia potencial gravitacional. E na posição 2? Bom, na posição 2, o bloco vai possuir energia do tipo cinética. Tá? Então, o que eu tenho da posição 1 para a posição 2? Então, eu vou colocar aqui um pequeno resuminho. O que aconteceu da posição 1 para a posição 2? O que aconteceu com essa energia? Ela foi transformada, né? Então, da posição 1 até a posição 2, eu tenho uma transformação de energia. Toda essa energia potencial elástica mais a potencial gravitacional, ela é transformada em energia cinética, tá? Então, aqui eu tenho uma transformação de energia. E, Lucas, por que a energia foi transformada? Ela foi transformada por completo? Sim, ela foi transformada por completo, tá? Por que, Lucas? Porque aqui, nessa rampa, eu não tenho atrito. O problema falou que quando o bloco sai da rampa e chega ao plano horizontal, nós não temos atrito, então nós teremos a conservação da energia mecânica, beleza? Então, depois de interpretar essa primeira etapa do problema, o que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever justamente a conservação da nossa energia mecânica. É a primeira coisa que eu vou fazer, a conservação entre os pontos 1 e 2. Então, conservação da energia mecânica entre os pontos 1 e 2. Vou botar aqui entre parênteses quando o bloco sai do ponto 1 até o ponto 2. Tá? Bom, então, se a energia mecânica ela é conservada, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que a energia mecânica do bloco. Lucas, o que é a energia mecânica? É um tipo de energia? Não. A energia mecânica é a soma de todos os tipos de energia que um sistema possui. Tá? Então, a energia mecânica do bloco no ponto 1 vai ser igual à energia mecânica do bloco no ponto 2. Tá? Só que qual é a energia mecânica do bloco no ponto 1? É a energia potencial elástica mais a energia potencial gravitacional. E toda essa energia foi transformada em que tipo de energia? Em energia cinética. Tá? Bom, como que eu calculo a energia potencial elástica? Meio multiplicado pelo coeficiente de restituição da mola multiplicado pela variação de tamanho dela, pela deformação de tamanho dela elevado ao quadrado. E como que a gente calcula a nossa energia potencial gravitacional? Massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do bloco em relação à horizontal. E aqui, pessoal, eu vou deixar energia cinética mesmo, tá? Por quê? Porque eu quero descobrir qual é o valor da energia cinética do bloco aqui nesse ponto, tá? No ponto 2. Eu quero descobrir qual é o valor da energia cinética do bloco no ponto 2, tá? Então, vamos lá. Vamos para as informações do problema. O que nós temos? Bom, nós temos o coeficiente de deformação, nós temos a deformação da mola, né? Coeficiente de restituição, deformação, nós temos a massa, nós temos a aceleração da gravidade, mas nós não temos o valor da altura. Nós não temos o valor da altura, porém, a gente vai encontrar. E a gente vai encontrar de forma bem fácil, tá? Porque, olha só, aqui, pessoal, eu vou desenhar aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo. Deixa eu pegar aqui a minha cor preta. Eu tenho um triângulo retângulo bem conhecido. Ó, aqui eu tenho um cateto. Aqui eu tenho a hipotenusa desse triângulo. A hipotenusa do triângulo é justamente
o tamanho dessa rampa, que é de 2 metros. O problema mesmo disse, 2 metros. Essa rampa ela tem 2 metros. Na verdade, o bloco vai se deslocar por 2 metros nessa rampa, né? Aqui eu tenho um cateto. Opa! E aqui, ó, outro cateto. Aqui eu tenho um ângulo de 90. E o problema falou que o ângulo de inclinação é de 30 graus. Então, a inclinação da rampa em relação ao horizontal é de 30 graus. Então, se a hipotenusa é 2, esse triângulo é um triângulo bem conhecido, né? 90, 30 e 60. Então, aqui vai ser 1 metro e aqui vai ser raiz de 3 metros. Tá? Bom, então nós já temos o valor da altura. Tá? Se nós já temos o valor da altura, vamos substituir e encontrar o valor dessa energia cinética no ponto 2. Bom, então eu vou ter meio multiplicado pelo coeficiente de restituição dessa mola. Opa, tem que substituir o valor, que no caso é 0,2, multiplicado por... qual foi a deformação da mola? 1, então vai ficar 1 ao quadrado, tá? Mais... não, na verdade, viajei, né? Não é 0,2, é 20. Meio vezes 20, o coeficiente de restituição da mola é 20, vezes 1 ao quadrado, que é a deformação dela, tá? Mais massa, que é 1 kg, aceleração da gravidade, que é 10, e o valor da altura que a gente acabou de encontrar, que é 1 metro, tá? Isso aqui é a energia cinética do bloco no ponto 2. Então, a energia cinética do bloco no ponto 2 vai ser 20 vezes 1, 20, dividido por 2, 10, mais 10. Isso é igual a energia cinética. Então, no ponto 2, o bloco terá uma energia cinética de 20 joules de energia. Tá? Bom, agora vamos para a nossa segunda etapa. Tá? Aqui, olha, dá um zoom aqui, beleza. Bom, o que nós teremos aqui? Do ponto 2 até chegar a esse ponto com atrito, tá? Então, do ponto 2 até esse ponto em vermelho aqui que eu vou fazer, ó. Cadê? Do ponto 2 até aqui, o bloco vai realizar um movimento retilíneo e uniforme, tá? Ele vai manter a sua velocidade constante e do ponto 2 até aqui, que eu vou chamar de ponto 3, o bloco não perde energia. Mais uma vez, eu continuo tendo a conservação da energia, tá? Então, a energia cinética no ponto 2 é a mesma energia cinética no ponto 3, tá? Então, vou puxar uma setinha aqui, é a mesma energia cinética no ponto 3. Quando o bloco chega nesta região com atrito, essa região aqui com atrito cinético, tá? O bloco vai estar em movimento, então ele vai possuir um atrito do tipo cinético, vai atuar sobre ele uma força de atrito do tipo cinético, tá? E devido a esse atrito, o bloco vai perder energia. Então o bloco vai ter energia do tipo cinética e ele vai perder um pouco dessa energia. Então aqui, olha, aqui eu vou ter a minha dissipação de energia. Dissipação, pessoal, é perda, tá? O bloco vai perder energia devido à força de atrito, tá? E como que eu vou calcular essa perda de energia? Basta eu calcular o trabalho que vai ser realizado por essa força de atrito cinético, tá? Então, vou puxar aqui para a minha direita, preciso de mais espaço, tá? Vou fazer uma separação aqui. Então, a segunda etapa do meu problema vai ser calcular a energia dissipada, ó, energia dissipada no atrito, ou devido ao atrito, tanto faz, tá? Então, como que eu vou calcular essa energia dissipada devido ao atrito? Basta eu calcular o trabalho, que eu vou chamar aqui de W, tá? W, que vem do inglês work, tá? Então, o trabalho realizado pela força de atrito, pela nossa FAT, cinético, tá?
Então, como é que eu calculo o trabalho de uma força? Força multiplicado pelo deslocamento. Então, qual é o tipo de força que a gente está tratando aqui? É a força de atrito cinético. Então, vai ser o módulo da força de atrito cinético, minha FAT cinética, multiplicado pela distância D. Lucas, que distância é essa? A distância durante a qual a força de atrito vai atuar no bloco, tá? E a gente tem um valor dessa distância que é de 1 metro, tá? A gente só tem 1 metro. Aqui, ó, o problema falou que durante 1 metro, né? Durante não, né? Vai atuar, né, uma força de atrito nesse bloco em um pedaço de 1 metro, tá? Então, é justamente essa distância de aplicação da força de atrito cinético, tá? Então, vamos voltar lá, vamos substituir. Então, olha só, estou calculando a energia dissipada pelo atrito. Então, a energia dissipada pelo atrito é o trabalho realizado pela força de atrito cinético. E como que eu calculo o módulo da minha força de atrito cinético? Vai ser o μ cinético vezes a normal que atua no bloco, tá? Vezes a distância, tá? Bom, e a gente já sabe, né, nesse problema, que a normal, vou fazer um esqueminha aqui, ó. Aqui está o bloco. A minha força de atrito cinético atuando contra o sentido do movimento. Então, minha FAT cinética está aqui. FAT cinética. O peso do bloco atuando no bloco. E a minha normal, que é uma força que a superfície vai aplicar no bloco. Então, a gente sabe que a normal e o bloco vai ter... a normal e o peso do bloco vai ter o mesmo módulo, tá? Vai ter o mesmo módulo. Então, nós teremos aqui, ó, o μ cinético vezes o peso do bloco, já que eles têm normal e peso, têm o mesmo módulo, tá? Então, vezes o peso vezes a distância, tá? Como que eu calculo o peso? Então, vai ficar μ cinético vezes a massa vezes a gravidade vezes a distância, tá? Bom, agora basta nós substituirmos. Qual é o μ cinético? 0,2, agora sim 0,2. Bom, vezes a massa, que é 1, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a distância na qual, né, durante a qual a força de atrito vai atuar no bloco, que é 1. Tá? Ou seja, o que eu estou calculando lá desde o início? A energia dissipada. Tá? Então, o trabalho realizado pela força de atrito cinético vai ser de 2 joules. Ou seja, pessoal, como é que a gente interpreta isso? Bom, pessoal, e como que a gente vai interpretar essas informações que nós acabamos de calcular? Bom, o bloco ele vai ter uma determinada quantidade de energia cinética aqui no ponto 3, tá? E aí ele vai perder um pouco dessa energia devido à presença de atrito neste trecho. E aqui no ponto 4, ó, vou criar um ponto 4 aqui, ele vai continuar tendo uma determinada quantidade de energia cinética, que eu não sei quanto é, mas é só o substituir. Tá? O que eu posso fazer aqui? Posso fazer aqui um rascunho? Na verdade, não vou nem fazer rascunho. Eu vou fazer, olha, aqui em cima. Tá? O que nós calculamos aqui? Nós calculamos essa energia mecânica de 20 joules. Tá? Essa energia cinética é a própria energia mecânica no ponto 2, que é igual à energia mecânica no ponto 3. Tá? E no ponto 4? No ponto 4, a gente vai calcular agora. Né? Basta eu pegar a energia mecânica que o bloco tinha lá no ponto 3, tá? E diminuir da quantidade que ele perdeu. Tá? Então, o bloco vai perder uma quantidade de energia que é de 2 joules. Então, deixa eu fazer uma separação aqui. Bom, o que eu posso escrever? Que a energia mecânica lá no ponto 4, depois do trecho com atrito, vai ser a energia mecânica no ponto 3
menos o trabalho realizado pela força de atrito cinético, tá? Ou seja, a energia mecânica no ponto 3, posso botar um igual aqui direto, né? Vai ser 20 joules menos 2 joules, que vai dar 18 joules de energia, tá? Então, o bloco tinha 20 joules de energia, ele passa por um trecho que tem atrito, perde 2 joules de energia e fica só com 18, tá? E aí, qual é o tipo de energia que o bloco vai possuir no ponto 4? Vai ser energia do tipo cinética, tá? E aqui, para finalizar o problema, olha só, o que o problema pergunta? Qual é a velocidade do bloco no ponto A? Tá? Então, a velocidade do bloco no ponto A vai ser a mesma velocidade do bloco no ponto 4. Tá? Então, eu posso escrever aqui que a velocidade do bloco no ponto 4 é a mesma da velocidade do bloco no ponto A. Lucas, por quê? Porque de 4 até o ponto A, né, do ponto 4 até o ponto A, o bloco vai realizar novamente um movimento retilíneo e uniforme. Ele não vai perder energia, não existe dissipação nesse trecho. Tá? Então, o bloco no ponto A ele vai possuir energia do tipo cinética. E como que a gente pode calcular? A gente vai calcular a energia cinética do bloco no ponto A. Energia cinética do bloco, deixa eu botar aqui para baixo. A energia cinética do bloco no ponto A vai ser meio da massa do bloco vezes o módulo da sua velocidade ao quadrado, tá? Mas qual é a energia cinética no ponto A? Vai ser a mesma energia cinética no ponto 4, tá? Porque eu tenho a conservação. Então, a energia cinética vai ser de 18 joules, que foi o que restou de energia, depois de ter passado pelo trecho com atrito. 18 vai ser igual a meio, vezes a massa, que é 1, vezes o módulo da velocidade do bloco no ponto 4 ao quadrado, ou seja, VA ao quadrado é igual a 36. E aí o módulo da velocidade do bloco no ponto 4, no ponto A, vai ser de 6 metros por segundo. Tá? Então, o bloco vai chegar lá no ponto A com uma velocidade igual a 6 metros por segundo. Beleza? Então, isso nos dá como resposta letra D. Letra D de dado. Tá? Bom, pessoal, fica aí mais uma resolução para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E a gente se vê na próxima. Valeu!